Polícia Rodoviária Federal divulga balanço das operações realizadas em 2019. Essa é a BR-135, considerada por décadas como rodovia da morte. Essa fama saiu daqui há 3 anos e foi para a BR-316. Isso porque tem um fluxo muito grande de veículos pesados com veículos leves, o que tem causado muita colisão, sobretudo com motocicletas. Supremo Tribunal Federal veta a tentativa de utilizar a Polícia Rodoviária Federal em operações de investigações e inteligência. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu uma portaria assinada pelo ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estabeleceu regras para a atuação da Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas de combate ao crime com outros órgãos federais. Policiais são acusados de abuso de autoridade imperatriz. Pesquisa mostra que o Brasil é um dos países onde as pessoas passam mais tempo de olho no celular. E ainda aumenta o número de acidentes com animais peçonhentos no Maranhão. Por isso, no período chuvoso, a população precisa redobrar a atenção, evitando o acúmulo de lixo em terrenos baldios e principalmente dentro de casa. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro, e o Band Cidade começa agora. Durante coletiva na manhã desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das operações e procedimentos policiais realizados nas rodovias federais no Maranhão no ano de 2019. No relatório da Polícia Rodoviária Federal, do balanço feito em 2019 nas rodovias federais, foi apresentado: as fiscalizações e os testes de alcoolemia aumentaram em relação ao ano passado e houve queda nos números de acidentes, feridos e mortos. Essa diminuição nas ocorrências para a Polícia Rodoviária Federal foram as chuvas fortes que contribuíram para que muita gente não pegasse a estrada e as ações de conscientização do órgão. Para essa redução de acidentes que aconteceu em 2019 em relação a 2018, tem alguns fatores ali que são preponderantes. Um deles é menos pessoas viajaram, fato. Menos pessoas viajaram por quê? Muita chuva. A maior quantidade de chuva nos últimos 50 anos no estado do Maranhão. Então, por conta disso, muita gente, por exemplo, no Carnaval, deixou de viajar no Carnaval, ficou em São Luís. Então, isso é um primeiro fator. Outro é a conscientização das pessoas. Outro foi a fiscalização da PRF, que aumentou. Maior quantidade de multas aplicadas nos últimos anos, maior quantidade de veículos fiscalizados, de pessoas que sopraram o etilômetro. Mais de 40 mil pessoas sopraram o bafômetro em 2019. Então, a fiscalização aumentou. É normal que se diminua a quantidade de acidentes, mortos e feridos. A conscientização das pessoas também, evidentemente, porque nesse tripé, fiscalização, infraestrutura e educação, a educação talvez seja a principal. Essa é a BR-135, considerada por décadas como rodovia da morte. Essa fama saiu daqui há 3 anos e foi para a BR-316. Isso porque tem um fluxo muito grande de veículos pesados com veículos leves, o que tem causado muita colisão, sobretudo com motocicletas. Então, por conta disso, por conta de veículos pesados, por conta de cidade próxima da outra ali, muitas cidades ali no leste maranhense, faz com que essa mistura de veículo pesado com motocicleta, carro pequeno, tenha colisão frontal, tenha saída de pista, colisão na traseira, e isso eleva a quantidade de acidentes e às vezes de óbito para a BR-316. Os acidentes continuam acontecendo pelos mesmos motivos: ultrapassagem proibida, motoristas alcoolizados e alta velocidade. Nós tivemos vários acidentes em decorrência de excesso de velocidade e ultrapassagem, muitas vezes os dois juntos. Aconteceram óbitos, inclusive agora recente, eu cito agora uma empresária que estava se deslocando vindo do centro-oeste brasileiro e ela morreu ali próximo da cidade dela já. Ela foi se desviar de um buraco. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que tem vários trechos com buracos ainda, em rodovias estaduais, federais e todas elas, que as pessoas precisam estar precavidas, porque esse período chuvoso é perigoso.
os veículos derrapam, eles aquaplanam, o pneu não tem contato com o piso, com o pavimento e acaba perdendo o controle, saindo de pista, capotando e às vezes acaba tendo óbito, né? Então a pessoa tem que estar muito consciente. As primeiras chuvas o asfalto está sendo lavado. Quando ele está sendo lavado ele fica derrapante, deslizante e aí acaba tendo as ocorrências. Sobre ocorrências criminais, teve aumento em relação ao ano passado. Ocorrências policiais em 2018, 556. Já em 2019, 840. Pessoas detidas em 2018, 419. Em 2019, 629. Já os veículos recuperados em 2018 foram 217. Em 2019, 401. Outro dado que chamou a atenção foi o uso do celular pelo motorista enquanto dirige. No ano de 2018, 57 motoristas foram multados. Em 2019, mais que o dobro, 117. O Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países onde as pessoas gastam mais tempo utilizando aplicativos no celular, um crescimento de 35% em relação a 2017. Com a média diária de 3 horas e 40 minutos. Pois é, uma das modas aí que pegou no mundo todo, não é só aqui no Brasil não, é essa história de ficar usando smartphone. Hoje em dia muita gente fica no celular, não é novidade para ninguém, seja no ônibus, seja no serviço, principalmente quando o chefe não está olhando, hein? E também na escola, na faculdade, enfim, muitas vezes até quando está dirigindo. Pois é, de acordo com o levantamento, o Brasil é um dos países em que as pessoas passam mais tempo de olho no celular. Pois é, foram cerca de 3 horas e 40 minutos em média, de acordo com o levantamento, o tempo de utilização de aplicativos em 2019. O índice, inclusive, é 35% maior do que em 2017. Infelizmente, é claro que a tendência é que isso só aumente, então as pessoas precisam tomar cuidado. Mesmo o Brasil não sendo o primeiro país no registro, ele é um dos países que as pessoas ficam mais tempo de olho no celular. Tudo tem que ser com moderação. Você confere agora a previsão do tempo para este sábado no Maranhão. A previsão para amanhã em São Luís tem a mínima de 23 e a máxima de 31 graus. Já o sábado em Imperatriz, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 33 graus. Para o município de Caxias, a previsão para este sábado conta com a mínima de 23 e a máxima de 34 graus. Já no município de Bacabal, a previsão para amanhã tem a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 53% e chega a 93%. Já o sábado em Balsas tem a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. E em Pinheiro, a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Todos esses municípios com possibilidades de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. Daqui a pouco no Band Cidade, policiais são acusados de abuso de autoridade no município de Imperatriz. Daqui a pouco a gente volta em instantes. Em Imperatriz, policiais que atenderam uma ocorrência de perturbação do sossego público foram acusados de abuso de autoridade. Vamos saber mais com o repórter Israel Tayer. Pois é, realmente a situação é crítica até agora. Ninguém sabe ainda, porque a polícia vai apurar o possível abuso de autoridade por parte de policiais militares que atenderam uma ocorrência no município de Imperatriz, aqui no Maranhão. O momento da confusão foi registrado, caso viralizou aí, muita gente ficou sabendo, depois de uma abordagem que a proprietária do bar apareceu na porta discutindo com um dos policiais quando ela teria sido empurrada. Quanto à forma de abordagem dos policiais, se for constatado que houve excesso, o caso vai ser apurado e os envolvidos punidos. A dona do estabelecimento, Poliana dos Santos Mesquita, segundo a dona do bar, o estabelecimento estava sendo fechado quando ela foi agredida por um dos PMs e disse que teve o braço machucado. Outras informações é que ela também discordou da versão da polícia e disse que todas as licenças do Corpo de Bombeiros que atestam a segurança do local e que as outras autorizações também está tudo nos conformes. Então tudo vai ser apurado para que para que os possíveis envolvidos sejam punidos caso seja constatado o abuso. Voltamos ao estúdio.
Muito bem, de volta e agora para falar de esporte. Érica, como é que está o movimento do futebol para os últimos dias? Daniel, está super movimentado esse final de semana, um final de semana realmente de amistosos, onde os treinadores buscam alinhar as suas equipes. Começando no sábado pela manhã, no Fecurão, o Maranhão Atlético Clube vai fazer o seu primeiro amistoso contra o Expressinho, 9h30 da manhã lá no Fecurão. Já à tarde, o Sampaio Corrêa vai ter um encontro, um amistoso contra o Juventude, campeão da Copa FMF e também da Série B do Campeonato Maranhense. No domingo, o Motoclube vai fazer um amistoso fora de São Luís. Aí a torcida, infelizmente, não vai conseguir acompanhar, a não ser aqueles que vão até Matinha, porque o amistoso é contra a seleção de Matinha. Já o São José de Ribamar, que é o primeiro adversário do Sampaio Corrêa, já fez 2 amistosos e conta aí com o preparador físico do Rio de Janeiro, Marco Antônio, que falou conosco. Esse trabalho está sendo feito de maneira integrada com o professor Danilo. Nós temos assim, uma concepção de trabalho assim, com bastante unidade, né? A parte física com a parte tática. E não há assim, um dia específico para trabalho de preparação física. Nós fazemos todo o trabalho integrado, né? Então ele faz a parte tática juntamente com a parte física, que nós temos esse trabalho sistêmico, que agora na atualidade o trabalho que é desenvolvido em todo o futebol, né? Tanto no Brasil como na Europa, na Ásia. Quer dizer, então nosso trabalho é muito desenvolvido em cima disso, de uma integração físico-técnico-tática. É isso, já o Cavalo de Aço, que será o primeiro maranhense a entrar em campo pela Copa do Nordeste contra o CRB lá no Frei Epifânio, já está com uma nova camisa, inclusive apresentou ontem o seu elenco completo e nova camisa e vem se preparando forte. Quem falou conosco foi Felipe Macau, auxiliar técnico. Olá, Érica, tudo bem? Aqui em Imperatriz a gente está intensificando o trabalho. Não teremos folga até enfrentarmos o CRB na terça-feira, às 17 horas. Vamos receber aqui a taça da Copa do Nordeste, onde faremos o primeiro jogo e buscaremos ela intensamente durante a competição. É isso, Daniel. O esporte vai ser bem movimentado aí por amistosos e os demais times vão seguir se preparando. Obrigado, Érica, e boa sorte ao São José. E daqui a pouco no Band Cidade aumenta o número de acidentes com animais peçonhentos no Maranhão. A gente volta em instantes. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, a FEComércio, mostra o número de consumidores endividados em dezembro de 2019. O Wilson está com as contas em dia. Para conseguir essa proeza nos dias atuais, ele aposta na prioridade das necessidades. Veja bem, é um pouco complicado, mas na verdade você tem que colocar o seu trabalho em primeiro e segundo plano. O que é primeiro plano? Eu já estive comentando com alguns amigos que é o seguinte: você tem que dar prioridade para a educação, alimentação, conta de água e luz, né, e medicamento. Fechou? Ótimo. Ah, mas o salário é pequeno. Sim, tem que sobrar alguma coisa para o segundo plano. O que é o segundo plano? É a peça para o carro, né? É o dinheiro do telefone. Porque você pode ficar com energia, mas você pode ficar sem o telefone, mas você não pode ficar sem energia. Então você tem que alternar, ou energia ou telefone. Porque muitas vezes eu vou pagar o boleto do telefone da internet, que é o mesmo valor da energia. Aí, de repente, o pessoal da SEMAR vem e corta a sua energia. Então, é preferível que você tenha a energia e depois você luta para buscar a internet. O Wilson está com o nome limpo, paga suas contas em dias. Mas essa não é a situação de quase 70% dos ludovicenses que não conseguem pagar as suas dívidas. Quem diz esse dado é uma pesquisa da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Maranhão.
O superintendente da FEComércio explica que, como cresceu a quantidade de pessoas trabalhando, cresce também a quantidade de pessoas comprando. Daí, o endividamento. A pesquisa que a Federação do Comércio realizou mostrou aí um alto nível de endividamento ao final do ano de 2019. E isso é reflexo de uma recuperação econômica e, consequentemente, uma recuperação do mercado de trabalho. Uma vez que as famílias ludovicenses vão reagindo aí no mercado de trabalho, isso faz com que a renda cresça e isso favorece a utilização do crédito, ou seja, a compra de produtos mais caros e o parcelamento dessas compras. A aquisição de financiamento, seja financiamento imobiliário, financiamento automotivo. Então, é o retorno da confiança do consumidor que faz com que cresça essa utilização do crédito e, consequentemente, o crescimento do endividamento. A dívida com maior impacto em São Luís está o cartão de crédito, seguido do carnê e do cheque especial. O estudo apontou ainda o número de inadimplentes, grupo de pessoas que estão com dívidas atrasadas ou não conseguem pagar. Representam 28,4% dos ludovicenses. O endividamento, o que a pesquisa considera endividamento, é a tomada do crédito. Já a inadimplência é o não pagamento da utilização desse crédito. E a pesquisa mostrou que, embora tenha crescido o endividamento, ou seja, as pessoas tomaram mais crédito, mas a inadimplência recuou na passagem de novembro para dezembro. Ou seja, as pessoas tomaram crédito, mas conseguiram pagar esse crédito. Então, a gente teve um arrefecimento da inadimplência. E a perspectiva da Federação do Comércio é que, durante o ano de 2020, essa inadimplência continue caindo à medida que o mercado de trabalho vai se recuperando, a renda vai se recuperando. Então, a gente vai ter aí um momento ainda de crescimento do endividamento, da tomada de crédito. Ao contrário, a inadimplência vai recuando aí ao longo de 2020. O Supremo Tribunal Federal vetou o trecho da portaria do Ministério da Justiça que determinava a participação da Polícia Rodoviária Federal em operações e investigações de inteligência. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu uma portaria assinada pelo ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estabeleceu regras para a atuação da Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas de combate ao crime com outros órgãos federais. Para a Associação dos Delegados da Polícia Federal, a competência definida pela Constituição para realizar investigações, prevenir e reprimir crimes federais é da Polícia Federal. Na portaria 739 de Moro, foram estabelecidas regras para a participação da Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas nas rodovias federais, estradas federais ou em áreas de interesse da União. Na decisão, o presidente do STF entendeu que as regras não têm previsão legal e somente o Congresso pode definir as atividades de competência da Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com você no estúdio. A quantidade de acidentes no Maranhão com animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões e aranhas, aumentaram de 2018 para 2019. Agora, em 2020, já existem registros notificados. O aumento do número de acidentes com animais peçonhentos no Maranhão se deu por causa do forte período de chuvas no ano passado. Os municípios com a maior quantidade de casos foram Açailândia, Barra do Corda e Imperatriz. Bom, o número de acidentes com animais peçonhentos, é importante a gente conceituar o que são animais peçonhentos, né? São animais que podem transmitir o seu veneno através de uma mordida, através de uma picada, né? Dentro dessa classe dos animais peçonhentos, a gente tem as serpentes, que são as cobras, né? Cobra, para a nossa região, é a cobra coral, jararaca, cascavel. E os escorpiões, as aranhas e as lagartas. E o que pode ser considerado, está relacionado com esse aumento? O volume de chuva, né? O volume de chuvas que está relacionado com esse aumento, né, de acidentes de animais peçonhentos. A própria modificação do meio ambiente mesmo, desmatamento. Então, desmatamento, às vezes, de forma aleatória, ele acaba tirando animais de uma determinada área, vindo para próximo das pessoas, né? Cuidados também que as pessoas têm que ter, trabalhadores rurais que vão a campo têm que ter usar utensílios para evitar esses acidentes, né? Então, basicamente está relacionado com o volume de chuvas. Por isso, no período chuvoso, a população precisa redobrar a atenção, evitando o acúmulo de lixo em terrenos baldios e
principalmente dentro de casa. Dar uma olhada e bater nos sapatos fechados antes de calçar e também sacudir coxas de cama e lençóis são dicas fundamentais para evitar os ataques. Mas se mesmo com todos os cuidados o acidente acontecer, as 19 regionais de saúde do estado estão abastecidas com o antiveneno. Teve a suspeita de um acidente com animal peçonhento, imediatamente procurar um posto de atendimento, né, onde deve ser feito, o médico deve avaliar o grau do acidente, porque de acordo com o acidente, com o tipo de animal peçonhento e a gravidade, onde foi o local da lesão, da mordida ou da picada do animal peçonhento, é um tipo de protocolo a seguir. Então, por isso é importante que o atendimento seja feito nos postos e por um médico, né? Então, para que o médico que vai poder determinar a gravidade daquela mordida, né, ou daquela picada com aquele animal peçonhento. Então, é importante que as pessoas procurem os postos de atendimento. Os postos, as regionais, tanto as regionais como todos os municípios do estado, eles estão abastecidos, né, com os soros. A nossa preocupação, inclusive do departamento, é ficar vigilante o tempo inteiro. Então, nós já nos precavemos, já fizemos pedido extra para o Ministério da Saúde, porque quem abastece todos os estados é o Ministério da Saúde. Então, nós já tivemos essa preocupação de pedir, fazer pedido extra para o Ministério para que não falte, né? Porque com o período das chuvas começa um número maior de acidentes com animais peçonhentos. É isso, o Band Cidade fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.